E aí galera, beleza com vocês? Olha só quem voltou depois de tanto tempo sem postar vídeo aqui no YouTube. Gente, qualquer coisa eu tô mais ativo lá no Instagram, tá? Vai lá e me segue, certo? E infelizmente estou vindo a vocês em um momento muito delicado, certo? Devido à morte e o acidente do Gugu Liberato, certo? Ele veio a óbito, foi confirmado, constatado o óbito, e eu quero explicar para vocês mais ou menos o que pode ter acontecido, certo? Vamos lá. Uma pessoa, ele caiu de uma altura de 4 metros. Muita gente no SAMU eu pego e na UTI também é internado por queda da própria altura, certo? Para você morrer, você não precisa cair de 4 metros, certo? Você cair da sua própria altura já é o suficiente para causar um sangramento intracraniano. Então ele estava lá fazendo a decoração e tal, caiu de uma altura de 4 metros, bateu a cabeça e teve um sangramento ativo. Como eu não tenho acesso às imagens da tomografia, o que pode ter acontecido, certo? Quando a gente fala de sangramento intracraniano de TCE, provavelmente pode ter acontecido o quê? Um hematoma subdural, certo? Que a gente tá ali na dura mater, um sangramento subaracnoide, que está ali na aracnoide mater, certo? Vocês entendem quando eu falo meninges? Você tem o cérebro, você tem a pia mater, aquela camada fina que cobre o cérebro. Em cima você tem outra meninge, que é a aracnoide mater. E em cima da aracnoide você tem a dura mater, certo? Então a gente pode ter um sangramento ali na região subdural, dura mater, na região subaracnoide, subaracnoide mater, ou região subaracnoide, e intraparenquimatoso, que é dentro do cérebro. Sangramento dentro do cérebro propriamente dito. E de todas as formas pode haver a morte. E por quê? Não é só o sangramento dentro. Eu acredito que tenha sido um sangramento intraparenquimatoso. Pode ser que não tenha sido? Pode, porque se o sangramento. Porque assim, como ele caiu, bateu a cabeça e o resgate chegou rápido e rapidamente levou para o hospital. Eu acredito que se fosse um sangramento subdural, por exemplo, que está lá mais em cima, a primeira meninge, ou ali na região subaracnoide, quem sabe até ali na região subaracnoide, poderia ser que eles teriam aberto, entendeu? Para descomprimir, porque se forma um edema, certo? Eles vão fazer uma craniectomia descompressiva, tirar um pedaço da calota, certo? Drenar todo o sangramento e deixar aberto sem a calota, para poder o cérebro que está inchado ter espaço para se expandir e logo depois ele evoluir, né? O edema passar. Por quê? Se eu tenho uma garrafa, vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma garrafa de 2 litros, quanto que cabe de água dentro de uma garrafa de 2 litros? Ora, que pergunta idiota. O que cabe dentro de uma garrafa de 2 litros são 2 litros de água, certo? Mas se eu quiser colocar mais água dentro da garrafa de 2 litros, pode ser que entre? Pode ser que entre. Pode ser que entre mais águas dentro, mais de 2 litros de água dentro de uma garrafa de 2 litros. Porém, a pressão dentro da garrafa ela vai subir e vai aumentar. E é basicamente isso que acontece com o cérebro. Se você tem o cérebro ali fechadinho, certo? Cérebro, pia mater, aracnoide mater, dura mater, tudo certinho, os ventrículos, o líquor, né, que é o líquido cefalorraquidiano, tudo certinho. Daí acontece um trauma, a artéria sangra lá dentro, então esse sangramento aumenta o volume dentro de uma caixa craniana que é fechada, não se expande. Ela não se expande. Então o que é que vai acontecer ali dentro? Vai aumentar a pressão, certo? Então, é por isso que quando se tem um hematoma subdural, certo, ou subaracnoide, e assim que chega é identificado e vê a necessidade de drenagem, já abre logo, drena e às vezes até deixa sem a calota, certo? Se deu tempo do cérebro ficar demasiado, aumentar de volume, já deixa sem a calota para não poder comprimir o cérebro. E como eles foram muito rapidamente, assim, já no hospital, acredito que se tivesse sido um sangramento subaracnoide ou na dura mater, eles teriam aberto e drenado, né? Por isso que eles disseram que devido à gravidade,
eles não viram a necessidade, que não mudaria o prognóstico se estivessem aberto. Então, por isso que eu acho que foi um hematoma intraparenquimatoso, que é dentro do cérebro propriamente dito, no parênquima cerebral, um sangramento difuso, certo? Então, é basicamente isso que eu acho. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala de sangramento cerebral, mesmo sendo na subaracnoide ou na dura mater, você fala, pô, o sangramento não foi dentro do cérebro, mas mesmo assim pode matar. Por quê? Porque se você sangra e aumenta o volume dentro de uma caixa craniana fechada, o que é que acontece? Aumenta ali a pressão. Então você tem um cérebro edemaciado, comprimindo todas as suas veias e suas artérias que dão acesso às áreas nobres, né? O cérebro como um todo é nobre, mas as veias e artérias ali elas precisam ter um fluxo e por causa do edema causado pelo quê? Pelo sangramento que sangrou dentro, aumentou o volume, aumentou a pressão, aumentou o edema, comprimiu a artéria, comprimiu veia. Então vira um ciclo vicioso, porque essa compressão da veia e da artéria causa um edema, acumula CO2, o CO2 causa vasodilatação, e o que é que acontece com vasodilatação? Aumenta o edema, e o edema não tem para onde ir, porque às vezes estão comprimidos, você precisa de veia ali para drenar essa quantidade de líquido, de excesso, de tudo, mas às vezes estão comprimidas pelo edema e as artérias também, certo? Então o que é que acontece? Diminui o fluxo sanguíneo cerebral, diminui também ali a atividade elétrica, o cérebro fica em sofrimento, pressão intracraniana lá em cima, certo? E com o tempo o que é que acontece? Diminui-se o fluxo sanguíneo e com o tempo o paciente evolui aí com a diminuição da atividade cerebral até cessar a atividade cerebral, porque não tem sangue chegando no cérebro, certo? E por que demorou tanto? Provavelmente porque quando se chega um paciente grave assim, normalmente se intuba ele e ele é sedado, né? Então o paciente que sofre um trauma desse chega em Glasgow 3, principalmente num PS ou num UTI que seja, ele vai ser sedado. E quando você precisa avaliar o nível de consciência do paciente, se ele vai acordar ou não, você precisa tirar a sedação. E esse processo, o que é que acontece? A sedação, ela não é assim, eu tirei aqui e beleza, vou acordar agora. Não é assim. A sedação, ela tem uma meia-vida. Midazolam, fentanil, certo? Às vezes só fentanil 12 horas dá, 8 horas dá, certo? Midazolam mais tempo. Propofol, que ele tem como base uma solução lipídica, mais tempo também, porque às vezes fica armazenado na gordura e vai liberando aos poucos. Então, você precisa esperar um tempo após a sedação para que essa sedação, analgésicos, anestésicos, eles saiam, certo, da sua corrente sanguínea e propriamente dito acordar. Já pensou dar um diagnóstico de morte encefálica, sendo que o paciente, na verdade, só estava sedado? Para não correr esse risco, eles esperaram um tempo. Normalmente a gente espera um tempo, tem um protocolo dependendo da droga, certo? Mas no caso deles, eles provavelmente esperaram mais tempo, aí uns 48 horas para confirmar. E foi confirmado, certo? A sedação saiu, ele não acordou, o Glasgow continuou de 3, certo? A gente avalia a resposta verbal, motora e abertura ocular, certo? Os 3 pontos D1, que é Glasgow 3, certo? O máximo são 15. E constatado o óbito, infelizmente, para a infelicidade de todos nós, porque essas grandes mídias no Brasil, Globo, SBT e qualquer outra coisa, como a gente faz a gente participar muito, sabe, do cotidiano do artista, de tudo isso. Então ele parece que é alguém que a gente conhece, que a gente conviveu durante muito tempo. Hoje em dia eu não assisto mais, certo? Nunca gostei muito, mas quando você vê uma pessoa todo domingo ali na sua casa, sua família assistindo, isso acontece com o Faustão, com o Gugu, com o Silvio Santos, qualquer pessoa. E essa pessoa parece que você inclui ela no seu ciclo social e ela parece que vira um conhecido seu. Por isso que abala, fala, mas é famoso, se fosse desconhecido ninguém ligava. É lógico, desconhecido não aparece na TV todo domingo, retardado, entendeu? Porque a pessoa que tá ali na TV dentro, você convida ela basicamente para estar em sua casa. E você se habitua àquilo. E quando aparece esse tipo de notícia,
choca mesmo, né? Então é basicamente isso que eu acredito ter acontecido. Fiz esse vídeo assim na pressa, sem fazer roteiro, como eu nunca faço roteiro também, então nada mudou. Espero não ter esquecido nada, gente. Prometo que vai ter o vídeo da carreira militar e os outros vídeos. Então é isso aí, me segue no Instagram que eu posto bastante coisa lá também. E é isso aí, valeu!